Queridos alunos, estamos aqui de volta, retomando as nossas atividades, né? Passamos esse tempo do recesso e eu espero que vocês tenham aproveitado bem o recesso. Alguém que quis estudar, com certeza também estudou, né? Alguma coisa neste recesso. E aqui a gente vai falar hoje sobre a questão da retomada das atividades. Nós ficamos terminamos o nosso tema sobre os refugiados, mas ainda tem umas coisinhas para a gente conversar, tem um estudo de imagens, não é? Vamos tratar de figuras de linguagem, a metonímia principalmente, que a gente vai falar nessa aula de hoje. E vamos falar também do projeto Recicla Guarabira, que é um projeto criado pela Prefeitura Municipal de Guarabira, em parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. É um projeto bom, porque vai nos levar a refletir mais sobre a questão do lixo na nossa cidade, como a gente trata o lixo, como a gente deve se organizar para melhorar o meio ambiente, não é? Principalmente o da nossa cidade. Então, quando se fala do tema reciclagem, não é? Nós temos umas palavras bem importantes que a gente não deve esquecer, que é repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Né? Quando a gente fala de repensar, nós estamos falando de mudança de comportamento. Se nós temos um comportamento que não ajuda muito a melhorar a nossa condição em relação ao meio ambiente, ao cuidado com o meio ambiente, então é o momento de repensar, para que a gente possa ajudar nesse tema tão importante para a vida da gente. Então, repensar, no caso, nós devemos fazer as perguntas: o que eu devo comprar? Né? A questão do consumismo o consumismo exagerado leva a gente a produzir muito mais lixo. Então, repensar sobre a nossa questão em relação ao consumo. O que eu devo consumir, o que eu posso consumir, até quanto eu posso consumir. Né? O que é necessário para a minha vida, eu necessito mesmo comprar tanta coisa, não é? Acumular tanto lixo. Então, a gente tem que repensar a nossa vida em relação a isso. E à medida que a gente está tentando diminuir ou reduzir, como a gente queira falar, as nossas compras para comprar o que é mais necessário, a gente está reduzindo também o lixo, viu? Então é importante a gente fazer isso. A palavrinha reduzir, não é? Ela vem ligada também à questão do repensar, porque quando a gente repensa para comprar menos, comprar o necessário, para a gente não estar comprando muita coisa que a gente não necessita, então a gente está reduzindo. E reduzindo o lixo, a gente também está fazendo economia, não é? É outro tema importante dentro da nossa convivência, economizar. A partir do momento que a gente reduz nossas compras, e a gente compra o necessário, nós estamos reduzindo também, melhorando também a nossa economia, não reduzindo, muito pelo contrário, né? A nossa economia vai dar uma melhorada no sentido de a gente poder economizar mais. Vai reduzir as compras para aumentar o nosso ganho em relação a poder fazer compras diferentes, compras necessárias. Né? Às vezes a gente compra demais uma coisa e falta dinheiro para comprar outra, às vezes até muito mais importante do que aquela que a gente comprou.
Então, isso é uma mudança de comportamento importante. Quando a gente repensa isso, o que é que eu devo comprar? Não é? O que é importante? É necessário eu comprar isso? É necessário eu comprar aquilo? Então, isso é bom que a gente... Né? Para que a gente possa reduzir nossas compras e reduzir o lixo da nossa casa, do nosso meio ambiente. Reutilizar. Reutilizar significa dizer que a gente precisa, não é, assumir um comportamento de transformar aquilo que a gente tem noutra coisa que, quando não está mais valendo para aquilo ali, a gente pode transformar em outra coisa que para reutilizar, para a nossa reutilização. Quer dizer, era útil para uma coisa, agora já vai ser útil para outra coisa. Quando eu pego uma garrafa PET, ou eu pego outro objeto qualquer, uma roupa minha, e faço uma customização, uma modificação na roupa, a roupa talvez está meio fora de moda, e eu transformo ela para uma nova roupa, né? Isso acontece de maneira muito bacana, tem gente que sabe muito bem fazer isso, tem criatividade. Eu estou reutilizando, e quando eu estou reutilizando, eu estou economizando e estou reduzindo o meu lixo, não é? Eu pego uma blusa que já não estava tão bem dentro do que eu queria, mas aí eu transformo ela numa roupa que dá para eu usar mais um pouco. Então, isso é bacana, isso faz parte da reutilização e que ajuda muito ao meio ambiente, né? A questão de diminuir o lixo do nosso meio e da nossa cidade, como estamos falando da nossa cidade. Temos também o reciclar, né? Quando a gente recicla, a gente também, com a reciclagem, a gente vai também fazer a reutilização, né? Se eu tenho o meu lixo, eu separo o meu lixo, o meu lixo molhado do meu lixo seco, que o molhado a gente chama de lixo orgânico, não é? Que são o resto de comida, são o que sobra do que a gente, as cascas da nossa alimentação em relação a certas coisas, frutas, legumes que a gente descasca e fica aquelas casquinhas. A gente pode fazer com aquilo, se a gente tem quintal em nossa casa, a gente pode criar uma horta, não é? Uma horta onde a gente possa comer nosso tomate de lá, nossa alface. Então, a gente está reciclando o que era lixo, virando adubo, não é? E quando se trata do lixo seco, a gente pode reciclar de forma a pegar certas garrafas na nossa casa, certos vasilhames, uma coisa transformar em outra, estamos também reciclando esse lixo. E quando a gente não faz dentro da nossa casa, a gente deve separar esse lixo seco do lixo molhado, colocar em sacos diferentes, em vasilhas diferentes, em vasilhas de lixo ou sacos diferentes, para a gente descartar e o carro do lixo, quando passa na nossa rua, levar, né, de uma forma organizada, sem que a gente misture o lixo molhado com o lixo seco. Isso é importante, né? Então, são essas coisas que a gente pode ajudar a melhorar a nossa cidade, a organizar e melhorar também a nossa vida, melhorar a nossa economia, saber economizar. Então, essas coisas é do que se trata esse projeto Recicla Guarabira, viu? É uma coisa que vai fazer bem para a nossa saúde, porque quando a gente dá o destino do lixo, o destino certo ao lixo, a gente não vai ter tanta coisa ruim na nossa cidade, tanta doença, não é? Então, quando a gente sabe organizar, as consequências vão ser muito produtivas, a gente vai ter mais saúde, a gente vai demonstrar que somos mais educados, não é? Porque a saúde faz
parte da educação, e a educação também faz parte da saúde. Sem saúde, a gente não pode estudar, a gente não pode trabalhar, porque a gente vai ficar fragilizado, né, com doenças. Às vezes, porque a gente não soube se organizar, a gente pega certas doenças por falta de cuidado, falta de higiene, falta de organização do lixo, né? Dar o destino certo ao lixo. Então, todas essas coisas estão entrelaçadas uma na outra. A gente não pode fazer diferente. A gente tem que se organizar para trabalhar de uma forma que o individual possa ajudar o coletivo e o coletivo seja a parte que ajuda o individual também, né? Quando a gente tem esse senso de coletividade, não é? Eu sou indivíduo, mas eu sei que eu faço parte de um coletivo e eu tenho que pensar no outro. Então, isso é muito bom para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de organização social, ok? Eu vou terminar por aqui esse vídeo, falando desse projeto. Nós vamos falar lá no grupo do WhatsApp, nós vamos trabalhar a questão da metonímia, o que é metonímia, as figuras de linguagem, por que a gente, não é? As figuras de pensamento, e a gente vai entender melhor a questão da imagem, a importância da imagem também dentro desse contexto de estudar. Tanto no tema da questão do lixo, a gente pode criar alguma imagem que possa ajudar a valorizar esse projeto, a gente poder falar mais, a gente poder participar com mais coragem desse projeto e do lixo, do Recicla Guarabira, mas também falar da questão dos refugiados, que é o tema que a gente deixou quando entramos em recesso, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um e vamos continuar o nosso assunto no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, ok?